Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Rodrigo Neves e eu vou trabalhar com vocês hoje a nossa primeira aula online da matéria de Cálculo 2. Nós iremos estudar uma revisão rapidinha sobre derivadas parciais e derivadas mistas, para em seguida entrar no conteúdo principal da aula, que será o estudo do vetor gradiente e das derivadas direcionais, tá? Bom, até o momento nós estudamos em sala de aula o conceito de derivadas parciais para funções de várias variáveis. Nós vimos que uma função ela tem várias variáveis quando você monta a fórmula dela utilizando duas ou mais letras, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função de x e y na letra A ou uma função de x, y, z na letra B. O que a gente vai fazer aqui agora é lembrar como é que funciona. Além de conseguir identificar quantas variáveis uma função possui, é importante a gente lembrar que para calcular a derivada parcial, eu preciso tirar uma derivada para cada uma das variáveis dessa função. Então, nesse caso aqui, na letra A, eu vou ter duas derivadas parciais, a derivada com relação a x e a derivada com relação a y. Tá? E para calcular a derivada parcial, o que a gente faz? A gente deriva a variável da vez, no caso aqui, a primeira derivada vai ser x, considerando todas as demais como constantes. Então, por exemplo, derivada de 4x ao quadrado y ao cubo, eu vou derivar x ao quadrado, esse 2 desce, eu vou ficar com 8x, e eu vou repetir o y ao cubo. Mais, derivada de 3 seno x vai virar 3 cosseno de x. Derivada de função trigonométrica inverte, seno vira cosseno, cosseno vira seno. Como não é cofunção, o sinal não troca. E eu vou repetir 2 elevado a y. Derivada da raiz, a gente faz como? O expoente vem para frente, vai dar 5, dividido por o índice desce, 5 terços, vezes a raiz, ela se mantém, a raiz continua cúbica, e eu preciso subtrair o índice desse expoente. Então vai ficar 5 menos 3, vai dar x ao quadrado. Tá? E como a última parcela ela não tem a variável x, nós consideramos ela constante, derivada de constante é zero. A derivada com relação a y, eu vou ter que refazer novamente, considerando todas as parcelas originais, tá certo? Então eu vou esquecer o que já foi feito e eu vou recalcular a derivada, considerando o y agora como a variável da vez. Então aqui no caso, a derivada de y ao cubo, o 3 vem para frente, 3 vezes 4 vai dar 12, repete o x ao quadrado, e aqui vai cair 1 grau para y ao quadrado também. Na segunda parcela, eu vou repetir o 3 seno de x, que é constante, e eu vou derivar 2 elevado a y, que é uma exponencial, que vai dar ela mesma, vezes o logaritmo neperiano do número que está na base. Por outro lado, essa raiz não tem y, então nessa derivada ela é constante, por isso ela vai zerar, eu não preciso colocar. Tá? Menos. Derivada de logaritmo, a gente sempre corta, deixa de ser log, e o cara desce. Então isso aqui vai dar 3 sobre y. Tá? Mas, como eu tenho uma base que não é a base natural, eu preciso fazer aquela compensação igual eu fiz com a exponencial. Eu tenho que dividir isso pelo log neperiano de 8 para compensar, tá certo? Então aqui a gente fecha a nossa derivada parcial. Na letra B, a gente tem 3 variáveis. E por conta disso, a gente vai acabar encontrando também 3 derivadas diferentes, que vai ser a derivada de g com relação a x, a derivada de g com relação a y e a derivada de g com relação a z. Tá? A derivada da raiz, a gente vai aplicar aqui, começando por x, aquele cálculo que a gente repetiu aqui em cima. Então, o 9 vai para frente,
A raiz aqui, quando não tem o índice aparente, vale 2, ela é quadrada. Então vai ficar 9 sobre 2, que multiplica a raiz quadrada, que ela se mantém, de tira 9 menos 2, x à sétima. E o y repete, porque é constante, y à sétima. Aqui, derivada, quando o x está embaixo, a gente tem que trocar o sinal. O 2 ele multiplica 2 vezes z ao cubo sobre, e como está embaixo, como está invertido, a nossa derivada ela vai aumentar o grau em vez de diminuir um grau, que é o tradicional. Então a gente vai ficar aqui com x ao cubo y à quinta, certo? Quando eu for repetir essa derivada agora para y, é o 7 que vai para frente, porque é o y que está elevado a 7. Então vai ficar 7 meios mantém a raiz quadrada, o x a 9 se mantém, e o y é que eu vou subtrair 2 unidades do expoente, que vai dar 5. Da mesma forma aqui, como é fração, eu vou trocar o sinal, porque o y está embaixo. O 5 multiplica, vai dar 5 z ao cubo, sobre, repete x ao quadrado, e aumenta o grau para y à sexta. E por último, quando eu vou derivar com relação a z, essa raiz ela vai zerar porque ela não tem a variável da vez. E aqui a derivada de z ao cubo é 3z ao quadrado. O resto é constante. Na divisão eu vou repetir x ao quadrado y à quinta. Então isso aqui nós já tínhamos estudado nas nossas últimas aulas. É só uma revisãozinha para a gente relembrar aqui, certo? Existe também o conceito de derivada mista ou derivada parcial de ordem superior. É quando você faz a derivada da derivada, você deriva várias vezes. Isso forma, como a gente viu também em sala de aula, uma cascata de derivadas. A gente vai criar uma árvore. Aí tem a derivada de primeira ordem, várias derivadas de segunda ordem, mais derivadas ainda de terceira ordem, e assim sucessivamente. Só para a gente relembrar aqui, vamos recalcular as derivadas de segunda ordem dessa função de duas variáveis. Tá? O que vai acontecer? Como h é uma função de x e y, eu vou ter que calcular primeiro a derivada de h com relação a x e depois a derivada de h com relação a y, que são as derivadas parciais normais, de primeira ordem, que a gente nem usa esse termo, né? A gente só fala parcial e já está subentendido. Então a gente vai derivar aqui, derivada de 2x ao cubo, 6x ao quadrado, repete o ln de y, mais derivada de x é 1, isso aqui vai dar y ao quadrado. Começando novamente com relação a y, derivada de 2x ao cubo, repete porque é constante para y, e derivada de ln, o ln some e o y desce, vai ficar 2x ao cubo sobre y. Mas, aqui é o 2 que vai para frente, 2xy. O que a gente vai fazer agora é calcular as derivadas de segunda ordem. Então eu vou pegar a minha derivada que foi feita com relação a x e vou derivar de novo com relação a x. Ou vou derivar agora com relação a y. Tá? Então eu vou usar a minha derivada de primeira ordem para derivar mais duas vezes. Então, derivando aqui o h de x com relação a x, o 2 vai para frente, 12x, repete o ln y, e y quadrado vai dar zero, porque não tem x. Derivando agora com relação a y, isso aqui vai dar 6x ao quadrado sobre o ln vai embora, o y desce, mais o 2 vem para frente, 2y. E na segunda fase, eu vou pegar a derivada do y, que é o h de y, e eu vou derivar ele duas vezes também. Uma vez com relação a x, outra vez com relação a y. Então, derivando aqui com relação a x, isso aqui vem para frente, 6x ao quadrado,
repete o y, e derivada de x é 1, sobra 2 vezes 1 vezes y, que é 2y. E por último, derivando com relação a y, o y está embaixo, ele vai trocar o sinal, o 1 que está elevado aqui multiplica em cima, mas não muda nada, então vai dar 2x ao cubo, e tem que aumentar o grau para y ao quadrado. E aqui, derivando com relação a y, o y dá 1, vai sobrar 2x. Eu tinha comentado com vocês de que derivadas parciais de ordem superior que tem a denominação inversa sempre vai dar o mesmo resultado. Isso significa que a derivada de x e y tem que dar o mesmo resultado da derivada de yx, porque eu vou usar uma vez o x e uma vez o y, mesmo que em ordens diferentes. Logo, a gente pode conferir que essas duas derivadas parciais aqui, elas são iguais. Elas se equivalem. Tá? E aí, realmente, a gente vê que aconteceu. Logo, tá tudo certinho, a gente fez a derivada bonitinha, tá? E com isso, a gente termina a nossa revisão.